1 João, no capítulo 2, no versículo 17, diz assim, ó, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Imagine só que confusão haveria se alguém entrasse à noite numa loja que só tivesse produto caro, muito caro, e trocasse as etiquetas dos preços. As coisas caras colocasse com preço baixo e as coisas baratas colocasse com preço alto. Que confusão ia dar. Com frequência, essas coisas tornam realidade na nossa própria vida. É trágico, mas é verdade. Muitas pessoas passam seu tempo aqui na Terra adquirindo aquilo que não pode satisfazer, que não pode levar para a eternidade. É fácil sermos enganados pelas etiquetas das coisas do mundo. Como é importante olhar para aquilo que nós não vemos. Olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Estamos diariamente fazendo negócio com o mercado dessa vida. É possível pagar alto pelas coisas temporais que não têm nenhum valor e colocar preço baixo naquilo que tem valor eterno. Você não pode colocar preço baixo naquilo que tem valor eterno. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo sobre um homem chamado Demas. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, amando o mundo. Demas era cooperador com o apóstolo Paulo. Ele trabalhava com o apóstolo Paulo na evangelização. Mas a Bíblia diz que ele abandonou o apóstolo Paulo porque ele amou o presente século. Aleluia. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem no que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Demas falou, Paulo, eu vou te abandonar, Paulo. Andar com você, Paulo, não dá para mim, não. Eu amo as coisas do mundo. Andar com Paulo era só tribulação. Olha o currículo da vida do apóstolo Paulo. Livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Olha só. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. Atos capítulo 14, versículo 19, Paulo foi apedrejado. Atos capítulo 16, versículo 25, ali em diante, Paulo foi açoitado e preso. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo do gentil, em perigo na cidade, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalho, fadigas, vigílias, muitas vezes em fome, sede. O apóstolo Paulo passou fome e passou sede. Em jejum, muitas vezes em frio, passou frio, nudez, falta de roupa. Além dessas coisas exteriores que me oprimem a cada dia, cuidando de todas as igrejas. Demas falou, não dá para andar com você não, Paulo. Andar com você, Paulo, é só tribulação. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo diz, todos que piamente querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguições. Livro de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim, ó, eu digo essas coisas para que em mim tenha paz. No mundo terei aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Você não pode colocar preço baixo naquilo que tem valor eterno.
Você não pode amar esse mundo, o conforto desse mundo, porque senão você vai abandonar Deus. Olha o que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou dedicará um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon significa riqueza. Você não pode servir a Deus e a riqueza, porque senão você vai agradar um e vai desprezar o outro. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 33. Mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquiete, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aleluia. Buscar em primeiro lugar o reino do céu. Jesus não aceita ficar em segundo lugar. Ele tem que estar sempre em primeiro lugar na sua vida. Aleluia. Cuidado para você não fazer negócio com o mercado dessa vida. Satanás está sempre oferecendo. Satanás não coloca nada de mal na sua frente. Ele vai sempre colocar uma coisa boa para tirar o seu foco das coisas espirituais. É assim que ele trabalha. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 24. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Para os discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-lo-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Aleluia! Se você quiser ter tudo aqui na terra, as coisas boas, o conforto, você vai perder lá em cima. Mas se você renunciar aqui embaixo, você ganha lá em cima. Você não pode querer ter lá em cima e ter aqui. Ou você perde aqui e ganha lá, ou você perde lá e ganha cá. Estão muitos enganados, meu. Tem muitos que já abandonaram Jesus. Mas não abandonou, não. Ele está na igreja. Ele é até pastor. Mas está amando o mundo, está amando o conforto dessa terra, a riqueza dessa terra. Ele está trocando Jesus pelo material. Pelas coisas materiais. Está igual aquele pastor lá no Apocalipse, capítulo 3. Eu vou ler para terminar essa mensagem. Está igual esse pastor aqui de Apocalipse, capítulo 3. Diz assim, ó. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Olha o que Deus falou para esse pastor. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha o que Jesus falou para ele. Não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esse pastor dizia, de nada tenho falta, rico sou, não tenho falta de nada. Jesus falou para ele, você é um desgraçado, pobre, cego e nu, espiritualmente. Ele estava bem materialmente, mas estava na miséria espiritual. Em nome de Jesus, não troque as coisas do céu, as coisas espirituais. Não coloque preço baixo naquilo que tem valor eterno. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Passe essa palavra, comente essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.